Diz assim, versículo 7. E lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso, estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre os irmãos do mundo. Amém. Versículo 8 mesmo, né? Tende bom senso, estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa devorar. Provérbios, capítulo 4. Versículo 23. Diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Amém. Amém. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu peço que a tua presença e o teu Espírito venham nos direcionar. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a preencher o vazio nos corações. Por muito tempo, Senhor, nós temos vindo lutando sobre os espíritos, expulsando a eles, tendo manifestações diabólicas, demoníacas. Mas esse que é o tempo, Deus, de começarmos a preencher o vazio. E o conhecimento traz fé, traz fé. O conhecimento traz a fé. Traga fé, Senhor, em nós, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero dar continuidade sobre a nossa sessão Guerra contra as Almas, parte 5, com o subtítulo Guarde o teu coração. Amém, meus irmãos? No final, esta sessão, quando ela for a terminar, essa sessão é um chamado. É um chamado para olhar a vida espiritual. A sessão da Guerra contra as Almas já tem vindo nos mostrar que a vida ela é mais espiritual do que física. O livro de Hebreus fala que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. O visível não foi feito do que se vê. O mundo todo que você está a ver agora, segundo as Sagradas Escrituras, não foi feito de uma matéria física. O mundo não foi feito de uma matéria física, composta e que é palpável. O mundo foi feito daquilo que é o invisível. Quer dizer, se o mundo foi feito através do que é invisível, significa que a vida ela é mais espiritual do que física. A grande tristeza é nós podermos ver que o ser humano, quando ele foi posto sobre a terra, não aprendeu que a vida é espiritual. E é mais espiritual do que física. Ela é mais espiritual do que física. Pode acontecer, inclusive, com que a tua felicidade não venha do físico, mas venha do espírito, do espiritual, do invisível. Pode acontecer que o teu avanço, a tua cura, a tua salvação, a tua libertação não venham dos padrões físicos, mas venham do invisível, venham do espírito. E nós temos testemunhas na Bíblia de pessoas que receberam bênçãos, curas, através do espírito e não do físico. Quer dizer que é necessário com que nós aprendamos a viver no reino do espírito. Quando você vê uma das histórias, um dos testemunhos bíblicos, fala de homens que eram cego e mudo, surdo e mudo, esse aqui é, e surdo e mudo, ele não conseguia, ele tinha dificuldades que eram naturais. Mas as Sagradas Escrituras falam que Jesus expulsou um espírito. Ele passou a falar e passou a ouvir.
Significa que ela poderá ficar a lutar no físico por toda a sua vida e não conseguir resolver aquele problema, porque era um problema de origem espiritual. Quer dizer que a nossa vida, até a nossa felicidade, ela precisa de ser buscadas no Espírito. E essa sessão, ela está a fazer esse trabalho de levar a nossa mente para o Espírito. E nessa noite eu quero continuar falando sobre uma guerra que o diabo está a fazer ao nosso redor. Lembrem-se, o diabo, nosso adversário, anda em derredor a cada um de nós. E eu preciso repetir isso várias e várias vezes. De forma, consoante as sessões, hoje é a 6ª vez eu vos a pregar nesse mês. 6ª vez a vos a pregar esse tema, vos dizendo, o diabo, vosso adversário, está ao nosso redor. E eu quero crer que quem está possivelmente atento nas sessões, está prestando atenção e já viu, já identificou o diabo, já ouviu aquele que está a lutar contra a sua alma. Ele não descansa. E eu preciso te dizer que o diabo, o ser humano não é mais sábio por natureza que Satanás. Nós estamos a lidar com um ser muito sábio, muito inteligente, muito astuto, e que não nasceu hoje, um ser que tem muitos anos de vida. Não sabemos quantos anos aquele homem tem, mas ele tem muitos anos de vida. E eu já disse aqui nesse púlpito, dado ao tempo que Satanás tem de existência, ele já viu todo tipo de homem e de mulher na terra. E você não é o primeiro ser a olhar. Você não é o ser mais diferente de todos os seres que ele já viu nessa terra. Ele já viu de tudo. Todo tipo de homem de Deus, todo tipo de jovem, todo tipo de mulher. Já conhece várias maneiras para derrubar pessoas. Ele conhece. Então não olhe-se como se você fosse especial. Como se você fosse alguém intocável. Você não é a primeira pessoa. Você nem será a última, possivelmente, ele a conhecer, a ter o histórico. Nós não seremos a primeira pessoa. Se você considera-se alguém que o diabo está a lidar pela primeira vez com o tipo de pessoa que você é, você engana-se. Eu já disse do perigo que tem de você assumir que é exclusivo e você cai. Eu já dei atenção aos nossos jovens e adolescentes que sonham muito dizendo, eu vou ter um futuro diferente, eu vou ter um futuro bom. Muitos antes de ti disseram mesmas palavras e nem todos eles conseguiram ter um futuro bom. Você não é a primeira pessoa, por isso o apóstolo Pedro diz, estejam em alerta, sejam atentos. O diabo, vosso adversário, não é qualquer inimigo que nós estamos a lidar com ele. Ele conhece cada tipo de homem de Deus. Eu não sou o primeiro. Toda vez que eu ando nessa terra, é por essa razão que em mim, sei várias razões de não desprezar ninguém. Eu posso ter muitos defeitos, mas não desprezo o outro ser humano, porque eu não me acho muito diferente de si. Eu não me considero maior e diferente de si. Somos iguais. Somos iguais a muitos homens que já caíram. Um alerta. Se você já viu alguém que já abandonou a igreja, não ache que você é mais especial que ela. E Jesus Cristo disse isso no livro de Lucas 12, quando falava com os judeus, quando viam que Herodes havia misturado sangue com vinho. E as pessoas já ficavam admiradas. O que está acontecendo? Eles diziam, vocês se acham mais especiais? Vocês acham-se que são especiais? Só porque aqueles homens caíram, o tanque solar caiu, desabou sobre eles, eles morreram. Você acha que vocês são especiais? Disse Jesus, se não vos arrependerdes, morrereis também. Em outras palavras, se não estarem atentos, o que aconteceu com aquelas pessoas, não é porque eles são os mais pecadores que vocês. Atenção, gente. Ninguém no passado que existiu é mais pecador que eu. Quem já entendeu a vida não há de viver para culpar ninguém. E nem para se achar que porque alguém caiu no lugar, você tem que rir daquela pessoa. O que te difere daquela pessoa? Você não tem nenhuma diferença com ela.
Nós não temos nenhuma diferença. E o que nós temos que fazer agora é: prestem atenção. O diabo, vosso adversário, anda ao nosso redor. Ele quer algo de nós. E hoje eu quero falar sobre a temática: guarde o teu coração. O livro de Provérbios fala que, sobretudo, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Nova Versão Internacional diz que guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Há uma coisa que eu quero trazer para ti nessa noite. Tua vida toda, ela depende do teu coração. Toda a tua vida, minha vida, depende do meu coração. E a nova versão, ou a versão na linguagem de hoje, transformada na linguagem de hoje, diz o seguinte: tenham cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não há ninguém que está no nosso meio hoje aqui que a vida dele não dependa do coração. E na versão da linguagem de hoje fala que pensamentos, nossa vida é dirigida por pensamentos. Mas agora preste atenção nisso. Estamos na guerra contra as almas. O diabo, sabendo que a vida de qualquer ser humano é dirigida pelos seus pensamentos, pelo seu coração, uma das grandes coisas que ele vai combater, que ele vai lutar para desviar e corromper uma alma, é daquilo que depende toda a vida: o coração e os pensamentos. Você não faz nada na sua vida que não dependa do teu coração e dos teus pensamentos. O teu corpo não move-se a não ser pelo teu coração e pelos teus pensamentos. Mesmo eu que estou a falar, na minha mente nesse momento passam muitas palavras. Muitas coisas em simultâneo estão a querer sair. Eu é quem estou nesse momento a seguir o meu pensamento. O pensamento que eu quero que me guie a falar nessa noite. Para quem me conhece, eu já tenho repetido o amém umas 10 vezes até agora. Mas se for a prestar atenção, eu não disse nenhum amém desde que eu comecei a pregar até agora. Sabe por quê? Minha vida, tudo aquilo que sou, é conduzido pelo meu coração e meus pensamentos. E se isso é a base da minha vida, o diabo, nosso adversário, andando ao nosso redor, vai querer uma coisa agora em especial. Qual é essa coisa? Assumir teu coração e assumir a tua mente, para a tua alma desviar-se. Ele vai querer assumir. E na sessão passada, na sessão que nós já tivemos na Guerra contra as Almas, a parte 3 concretamente, nós aprendemos que a mente e o coração são mais achegados à alma porque compõem a alma. Estão lembrados disso, pessoal? Aprendemos que o coração e a mente, elas são os que compõem a alma. Aprendemos ainda, escute isso, aprendemos ainda que o diabo não ataca o corpo. Não ataca o corpo humano. Ele não preocupa-se com o corpo humano. Mas aprendemos ainda, meus irmãos, que embora o diabo não ataque e não se preocupe com o teu corpo, ele pode usar o teu corpo para atingir e acessar a tua alma. O diabo não quer esse corpo, mas ele pode usar o meu corpo para conseguir atingir e acessar a minha alma. Ele tem essa capacidade. E como é que ele faz isso? Ele, quando oprime esse corpo aqui, ele aflige esse corpo com doenças, com dores e com preocupações. Ele pode conseguir acessar a tua alma, que é o teu corpo. É composto por quê? Teu coração e a tua... Nossos corpos são inúteis, mas ele pode usar nossos corpos para acessar as nossas almas. Ele, quando aflige a carne, a tua carne, você sabe como é que reage. Você sente dor, e a dor ela quando ela entra no ser, ela quer acessar o ser íntimo do homem, o ser interior, que é a alma. O desespero assume o coração. A preocupação assume a mente.
E você é controlado naquele momento pelo diabo, através do teu corpo. Ele pode conseguir acessar a minha alma através do meu corpo. Mas depois dele conseguir acessar a minha alma através do meu corpo, ele joga o meu corpo, porque o meu corpo é inútil. Para o diabo, nenhum corpo que está aqui é útil. Ele só pode usar-te enquanto estás vivo para conseguir acessar ao teu ser interior, ao teu ser que está dentro de si, que é a sua alma. E eu quero hoje te mostrar um exemplo palpável de que através do corpo o diabo pode acessar a tua alma, através dos pensamentos e através do teu coração. Abra comigo o livro de Jó, rapidamente. Eu quero mostrar que ele pode conseguir acessar as nossas almas através do nosso corpo. Embora que ele não preocupe-se com o nosso corpo, ele pode conseguir acessar. Usar nossos corpos para atingir nossas almas. Aleluia. Aleluia. Vocês estão aí, pessoal? Jó, capítulo 1. Leia comigo o versículo 8. Veja só comigo isso. Versículo 8. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do quê? Do quê? Agora olhe para mim. A integridade, para quem não sabia, a integridade, o ser reto, correto, é reflexo da tua alma, não do teu corpo, que é íntegro. Porque se Deus estivesse a falar do corpo, então Deus olha para a aparência. Logo, não é o corpo que ele está a referir. Quando ele fala da integridade, ele estava falando que é a alma. Essa é a razão pela qual que você pode encontrar pessoas que elas são aparentemente íntegras aos homens, mas Deus, quando eles olha, porque não está na alma deles, não é a alma que é íntegra, que é reta, não é fiel, não é a alma que é fiel, Deus não lhes considera pessoas íntegras e fiéis. Agora Jó, ele erra, e vocês lembram-se que nós somos alma, mais alma do que o corpo. Na parte 3, nós aprendemos isso. Nós somos mais alma do que o corpo. Então, esses atributos que Deus estava a dar eram atributos que tinham a ver com a alma. Mas vocês conhecem a história. O diabo foi ter com Deus e disse: ele só te é fiel porque lhe cobriste com tudo. Agora veja o que o diabo está planejando fazer e que ele quer nos ajudar a entender nessa sessão contra as almas, na parte 5. Versículo 11. Veja só, leia comigo o que está escrito aí. Veja só. Mas estende a mão agora, toca tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti. Amém? Toca tudo que ele tem, que ele vai fazer o quê? Vai blasfemar. Capítulo 2 de Jó. Versículo 5. Leia comigo. Novamente o diabo foi por volta de 3 vezes ter com Deus. Agora é a segunda vez. Capítulo 2, versículo 5. Diz: estende a mão agora, toca ali nos ossos. Toca onde, meus irmãos? Osso é físico ou espiritual? Toca nos ossos e no quê? E ele blasfemará contra a tua face. Versículo 6. Então o Senhor disse: ele está sobre o teu poder. Ele está sobre o teu quê? Está sobre o teu quê? Versículo 7. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas. Feriu aonde? Na alma ou no corpo? Da sola dos pés ao alto da cabeça, sentando-se em cinzas. Jó pegou um caco para se raspar. Então, atenção, sua mulher, só o quê? Diz: tu ainda se mantens íntegro, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olhe para mim. Satanás queria tocar o quê? A carne ou a alma dele, de Jó? O que ele usou?
a carne, o corpo. Vai tocar nele. Quem sente dor, e Satanás falou um provérbio muito popular aqui, que é verdade. Ele disse, pele por pele, carne por carne, tudo o homem fará para preservar a sua carne, a sua pele. Tudo o homem fará para preservar a sua pele. Agora, Satanás foi e tocou não na alma. Ele foi, porque a luta de Satanás era contra a alma, era contra a integridade, era contra a fidelidade, que era a alma. Ele queria a alma. Queria com que Jó parasse de ser fiel a Deus. Agora, o que ele está a usar? Está a usar o corpo. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Satanás tocou na família de Jó. Morreram os filhos. Todos, filhos e filhas, morreram. Quando alguém toca... Se você for olhar para o corpo do homem, nossos corpos, todos nós, qual parte do corpo humano ocupa a família? Se for olhar para o ser humano, qual é a parte do nosso corpo? Eu como um pai, como uma mãe. Se você me perguntar qual é a parte do meu corpo que a família fica, onde é que ela fica? Onde? Então falar correto. Onde? No coração. Quando uma mãe, um pai olha para os filhos, coração aperta. Porque coração, sentimentos. Ele sente pena dos filhos, não aguenta ver os filhos sofrer. Satanás tocou na família, e a parte do corpo humano a qual ocupa a família é o coração, sentimentos, dor, muita dor e desespero. Agora, Satanás também tocou nos negócios de Jó. Morreram bois, gado de Jó, todo ele morreu, caíram muitas coisas, tudo se estragou. Aí eu pergunto, qual parte humana ocupa os negócios? É onde? A mente. São pensamentos. Quando alguém não tem dinheiro, ela sente mais ou pensa mais? Ela pensa mais. Ela usa mais cabeça, pensa mais, onde que eu vou tirar dinheiro? É aqui, é na mente. Mas quando é família, é o coração que aperta. Dói o coração. Agora, olha a magnitude do que Satanás queria fazer com aquela alma. Ele atingiu o corpo somente para acessar a alma, o ser interior daquele ser, de Jó. Ele queria atingir, ele queria usar os sentimentos do coração e os pensamentos de Jó para conseguir prender aquela alma. Alguém está me entendendo, pessoal? Alguém está me entendendo? E a minha questão, quem estava a fazer tudo aquilo? Trazendo doenças, úlceras? Quem estava a trazer toda aquela situação precária no corpo de Jó? Satanás. O que Satanás queria? A alma. Queria acessar a alma de Jó. Nessa guerra contra as almas, nessa parte 5, eu quero poder te dar um alerta de como é que o diabo está tentando fazer isso, prender a sua alma. Ele quer fazer isso tocando no teu corpo, para teu coração e a tua mente ele poder dominar. Por isso que o sábio diz sobre tudo que deve guardar-se, guarde o coração, porque dele depende a nossa vida. Toda a tua vida depende do coração. Repare para quem está a destruir sua família hoje em dia. Há de reparar que é o sentimento avultado, raiva excessiva. Há de perceber, está no coração. Muita raiva, muito explosiva. Se você for a reparar, como é que a pessoa destrói, mesmo ter boas pessoas à frente dela, vai afastar a todos. É o coração dela. O coração guia os destinos da tua vida. Teu pensamento guia os destinos da tua vida. Pode destruir o teu coração. E há quem possivelmente não sabia que sobre tudo que deve se guardar na vida, não guarda o teu cabelo. Não é o cabelo. Não guarde a sua beleza, não guarde nada, guarda o teu coração, porque dele depende a sua vida. Se o teu coração for dominado pelo mal, se o teu coração for mal, você vai levar a tua vida pelos caminhos errados, você vai destruir sua vida. Você vai destruir sua vida. Atenção, eu falei agora sobre guardar o coração na perspectiva das coisas más que acontecem, sim ou não, pessoal? Mas não é só
as coisas mais que o diabo usa para acessar o teu coração, para atingir tua alma. Até coisas boas ele usa. Ele usa brilho. Ele usa um suposto brilho. Algo que seja bom aos teus olhos. Que lhe façam ter acesso à tua alma. Algo que seja bom, ele quer. Eu conheço história, meus irmãos, de pessoas que caíram por aquilo que era bom, porque eles eram bons, eram brilhantes. Caíram por desejar. Há um caso de uma das jovens que eu recebi cá na igreja, que me disse que eu estou a vir da minha igreja, a igreja que eu estou a vir, eu tinha uma ambição de querer ser o espelho de todas na minha igreja. Eu queria ser a mais santa e a mais respeitável de todas na minha igreja. Ela não percebia que aquele desejo de querer coisas boas e até a admiração e os elogios que ela ia recebendo estavam a abrir uma cova enorme no coração dela. Veio para cá, manifestou. Ela está conosco ainda na igreja até hoje. Ela só queria ser a mais santa de todos. Receber elogio de todo mundo chegava lá e apreciava, dizia, olha, irmã, você como é respeitosa, você como é uma boa pessoa, ela recebendo aquilo. Só que ela não guardava o coração. Ela não guardava o coração dela, que dependia da vida. Eu quero te dar um exemplo, inclusive. Quero te explicar isso hoje, como é que coisas boas que você pode estar a buscar podem te... Se você não guardar teu coração, podem corromper tua alma, o diabo acessar a sua vida. Antes que eu avance te explicando isso, eu quero te explicar algo. O diabo não controla o mal. Vocês estão me ouvindo? O diabo não controla o quê? O mal. O diabo não controla o mal. O diabo não foi quem criou o mal. Eu até chego a dizer que o diabo é dominado até agora pelo mal. Ele é dominado pelo mal. Não foi ele o criador do mal. O diabo é controlado e até dominado pelo mal. Só quem é superior a todas as coisas pode controlar o mal, que é Yahvé. O diabo não, ele não foi ele quem criou. Ele não disse haja o mal, crie-se o mal. Não, a questão é, o que chamava-se aquilo que entrou nele e lhe corrompeu, se foi ele quem criou o mal? O que é isso? E ele podia estar com... E eu acho que vocês olham para o diabo, acham que ele apenas é um ser que ele controla tudo, ele está sob o domínio de todas as coisas. É a razão por que alguns têm entendimento que Satanás no inferno, ele manda, ele não sofre. Estão a esquecer-se que lá ele está a sofrer também. Acham que Satanás ele gosta muito de ficar lá, ele é o rei, ele manda tudo lá no inferno. Não! Satanás não manda nada lá, ele não está satisfeito onde ele está. Ele está a sofrer. Ele não está lá a mandar, e como diz, está a chamar pessoas para irem queimar. Eu cresci com isso na minha mente, e hoje eu estou aqui, entendi que o fogo está a se referir, e que nos diziam nos contos de fadas desde criança, devia ser entendido como a ausência de Deus num certo lugar, não é o fogo. Como é que o diabo vai te queimar com fogo que ele também está a sofrer com ele? De onde é que ele apanhou isso? Ele também é vítima. Ele também está a sofrer onde ele está. Ele não está tranquilo sentado no seu trono. Eu sei que você imagina o diabo sentado no trono, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Um ser sentado no trono. Tranquilo aí da vida, dizer, vocês vão lá para Moçambique, vão lá atacar Moçambique, não é? Vão lá atacar aí lá e tragam aquela ali aqui, eu vou lhe queimar ele aqui com fogo. Satanás, com que fogo ele vai queimar? Uma coisa ele está a fazer, chamar pessoas para irem se juntar ao tormento. Ele está a chamar pessoas para serem juntadas ao tormento. Ele não faz sofrer. Então lá, qual é esse fogo que ele tem? Ele apanhou aonde? O diabo não controla o mal. O diabo foi dominado. E agora a questão, eu quero te revelar algo que está na Bíblia. Você sabe como é que o diabo foi dominado pelo mal?
através do coração. E sabe que tipo de coisa dominou o coração do diabo? As coisas boas. O diabo foi dominado através do coração dele. Através do seu coração. E foi através das coisas boas que ele foi dominado. Amém, meus irmãos? Deixa eu ler para vocês, eu não vou pedir vocês abrirem isso. Capítulo, ou seja, eu ia ler aqui, não vocês sabem. Escutem apenas a cronologia das coisas, onde perceber que são coisas boas. Dizem assim, tu eras o selo da perfeição. Selo da? Cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, no jardim de Deus. Até aqui vocês viram alguma coisa má? São coisas boas, tudo que estamos a falar aqui. Sim ou não, pessoal? Selo da perfeição, sabedoria, perfeito em beleza. Esteve no jardim de Deus. Te cobrias de toda pedra preciosa. Ele tinha pedras preciosas que cobriam a ilha, que dá a citação quais são essas pedras. Te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte de Deus. Andaste no meio das pedras resplandecentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou maldade em ti. Até que se achou o quê? Maldade em ti. Agora, deixa-me eu te explicar, eu continuo a para você poder perceber como é que a maldade encheu o coração dele. Ele foi cheio de maldade. Teu coração se encheu de violência por causa do teu muito comércio e pecaste. Por isso te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras resplandecentes. Peguem isso que eu vou ler agora. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. O coração elevou-se por causa do quê? Beleza é uma coisa má ou boa? Boa. Por causa da tua beleza, teu coração fez o quê? Se elevou. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Resplendor é brilho. Então imaginar resplendor, um brilho, corromper sabedoria. Por isso te lancei por terra, te coloquei-te diante dos reis para te contemplarem. Não só o diabo usa sofrimentos no corpo para acessar teu coração e pegar tua alma. Usa inclusive coisas boas. Beleza. Teu coração se encheu por causa de beleza. Tua beleza. Satanás um dia, no livro de Isaías, explica melhor dizendo, ele olhava para si mesmo, achando-se belo. Possivelmente achando-se perfeito. O coração foi se enchendo. Não guardou o coração dele diante do que das belezas e riquezas que lhe foram colocadas. Esse mundo, quando o diabo combate almas, ele vai usar todos os lados. Tanto a coisa, o sofrimento para o pobre, para o que não sabe nada. Mas vai usar inclusive o teu brilho. Você prega bem, Jesus. Você já percebeu que você prega bem? Você já reparou? Você é um bom orador na fala. O coração começa a se encher. Aos poucos. Ok, eu sou bom. Eu sou grande. Perfeito. Ninguém pode contra mim. O coração está a fazer o quê? Está a se elevar. Está a se encher. Daqui a pouco o coração de Jacinto já foi capturado pelo diabo. E quando ele captura o coração, o que o sábio diz? Do teu coração depende toda a tua vida. Toda a tua vida depende do teu coração. Basta o teu coração, o meu coração, foi capturado pelo brilho. Já acabou tudo. Já não tem mais nada que vai acontecer. Tua alma já foi pega pelo diabo. Por isso, nessa guerra contra as armas, esta é a mensagem. Guarda o teu coração acima de tudo.
Tanto pelas coisas más que te acontecem, que estão a querer acessar a tua alma, tanto pelas coisas boas e de elogios que você recebe, querem acessar a tua alma. Eles querem ter acesso à tua alma. Em outras palavras, o que derrubou Lúcifer? O coração dele. O coração dele. Ele não guardou o coração dele. Sobretudo que deve se guardar, guarda o teu quê? Vocês já perceberam que quando vocês são falados, são beirados, a primeira coisa que quer se contrapor é o coração. Não, você não pode falar comigo dessa forma, dessa maneira. Você não pode. O coração está querendo se elevar. Guarde o teu coração. Se você não guardar o teu coração nessa guerra contra as almas, há um inimigo andando em derredor a nós, à procura de alguém para tragar, e ele quer o teu coração. E eu quero te mostrar na Bíblia que os corações, se não forem a ser guardados, o diabo vai usá-los. A Bíblia diz que algo foi posto no coração de Judas. Algo foi posto aonde? Não percebi, algo foi posto aonde? O diabo conseguiu colocar algo. Leia comigo essa passagem, João 3. Leia comigo isso. Por que ele não pôs na mente? Ele pôs aonde, pessoal? Coração. João 13. Isso é literal. Sabe porque na tua Bíblia está escrito como eu disse. Estão comigo, pessoal? Ok. Vamos lá. João 13, versículo 2. Diz assim. Enquanto jantavam, o diabo, quem? Não percebi quem, pessoal? Já havia posto aonde? No coração de quem? Filho de quem? Que fizesse o quê? Traísse Jesus. Olhe para mim. Quem pôs? Você não estão a estranhar a rapidez que o diabo colocou isso? O diabo só estava à espera do momento. Por que quando estavam a jantar, depois, enquanto eles jantavam, o diabo já havia colocado no coração? Quer dizer que aquele sentimento no coração de Judas, de trair Jesus, foi feito o quê? Colocado. Por quem? Quem pode achar que o diabo está distante dele? Agora imagine que aquele homem andou e entrou, havia posto. E não foi no momento do jantar, foi antes, já havia posto. Só faltava ele incorporar. Ele conseguiu acessar ao coração de Judas. Entrou, colocou algo nele. Ao lado de um dos 12. Eu não faço parte nem dos 12. Eu não faço parte nem dos 13. Eu nem dos 70, nem da multidão não faço parte. Quem sou eu para eu não prestar atenção num homem que a Bíblia está dizendo categoricamente, em pleno versículo que fala da Santa Ceia, o diabo, no pleno versículo que fala o quê? Da Santa Ceia, tem um nome lá, diabo. O que Pedro disse, ele anda em derredor, é verdade, meus irmãos. O diabo está perto. Ele está em derredor a cada um de nós. Estamos aqui. Aqui vai dizer que aqui. E aquelas orações que são feitas por vezes. Sai daqui, diabo. Ele vai quando ele sai. Eu vou vos pregar lá no domingo que vai vos deixar secos. Que eu vou pregar no domingo. Ele fica perto dos homens, sim. Não importa o quão santo você seja. Não importa. Ele está perto sempre. Ele nunca está a 10 passos de ti. Nunca. Ele está sempre perto. Mas de pastor, de bispo, de papa, de Jesus de Nazaré. Perto, sempre perto. Nunca distante. E se nós somos a viver tipo tudo que... Essa aqui é a razão que eu dou um alerta sempre, às vezes, até para o já não perto de mim. Cuidado, pessoal, com o que você já não fala rápido, que está em vossos corações. Você não sabe que tem alguém perto de nós. Você não tem cuidado. Alguém está bem perto de nós. Você vai falar qualquer coisa que vem na tua cabeça, está a falar.
Você não mede nada. Você não calcula o que está a dizer. Tudo que está a vir na mente e no coração está a sair da boca. Descobre-se. E há pessoas que parecem que descobrem tudo quando já falaram. E não controla o que fala. Não controla aquilo que está a dizer. Que o diabo pode ter capturado o teu coração. E a Bíblia diz que a boca fala está cheia no coração. E você fala palavras. Às vezes que eu saio daqui. A irmã já sabe. Às vezes eu saio daqui. E eu vejo quando o diabo estava tão perto de mim em certos cultos. Eu comento com ele. Às vezes às vezes há comportamentos que quando eu recebo. Sabe qual é uma das maneiras minhas de poder lidar com o diabo quando ele está bem na minha frente? Não lhe queimo, só faço silêncio. Viro as costas e vou. Nem sempre quando o diabo está perto, principalmente incorporado em um corpo, está a falar, está a conversar comigo, você falou uma coisa que eu juro, Satana. Só sai e vou. Sabe por quê? É visível que ele está ao nosso redor. Essa igreja eu canto muito uma coisa que muita gente não me crê. E só me crê quando já acontece. Quando eu falo, muitas das vezes, cuidado com tal e tal coisa. Há anos que eu venho fazendo isso. Há anos. Ele entrou, colocou algo no coração de Judas. Como é que Judas terminou? A alma dele foi presa. O diabo combateu a alma de Judas e pegou, conseguiu. O que ele fez depois com a alma dele? Vai ali, se enforca, sai disso. Já eram os destinos do coração, da vida dele eram conduzidos pelo coração. E quem estava acima do coração dele? Satanás. Vai ali, se enforca. Não há perdão para ti, não há solução para ti. Você traiu, entregou Jesus. Vai se matar. Naquele momento, quando Judas subiu, possivelmente naquele sicômoro, e ele se matou, o diabo logo afastou-se. E ele matou-se. É o que o diabo sempre faz conosco. Quando ele entra em nós, faz o que ele quer fazer, depois ele sai. Deixa você se acusar sozinho. Ele te usa, você faz coisas, faz asneiras, depois ele para de fora, ele te olha. Diz, veja o que você fez. Olha o que você fez. Já era tarde para Judas. Judas se matou, suicidou-se, perdeu a salvação dele. Ele não vigiava. E a Bíblia diz várias vezes porque ele gostava de dinheiro, não guardou o coração dele para não amar coisas dessa terra. Porque eu quero ter algumas recomendações para te dar. Ponto número 1. Guarde teu coração longe de ansiedades e perturbações. Elas corrompem a alma. Guarde o teu coração longe de ansiedades e perturbações. As perturbações e ansiedades da vida podem estar a ser enviadas por Satanás só para atingir tua carne, mas para acessar a tua alma. Porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Escute só o que a Bíblia diz. Não andeis ansioso por coisa alguma, pelo contrário, façam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, conservará o vosso coração e vossos pensamentos em Cristo. Filipenses 4, 7 a 9. Quando ele fala de conservar coração e a mente, é porque o coração e a mente devem ser o quê? Conservados. Devem ser confeitos o quê, pessoal? Conservados. Ansiedades e perturbações não conservam, deixam tua mente vulnerável. Vocês já perceberam que as pessoas dizem, foi no mundo da aflição que eu fiz aquilo. Mas se arrependem do que eles fizeram. Lembra? Já viram? Pessoal, já falaram isso? Sim ou não, pessoal? Foi no mundo da aflição. Sabe o que significa? Ela se arrepende do que ela fez naquele momento. Foi no mundo da aflição. O que significa? A aflição dela abriu uma porta, um buraco gigante.
E o diabo assumiu o coração e a mente, guiou o destino do coração da pessoa naquele momento. Para acessar a alma dela, ela conduziu. Ponto número 2. Guarde o teu coração longe de cobiça e desejos. Qualquer que seja o desejo, qualquer que seja o teu desejo, não importa se o teu desejo é bom. Todo desejo não é bom você mantê-lo. Principalmente quando você faz o teu desejo como se fosse tua prioridade número 1. Pode se converter em algo mau esse teu desejo bom. Não se esqueçam, Satanás é um bom criador de conteúdos. É um bom criador do quê? De conteúdos. Quem já sonhou com a mulher espiritual sabe do que eu vou falar. A pessoa que vê lá aparecer aquela mulher, todo mundo que já sonhou com uma mulher espiritual sabe. Não é uma que aparece lá que não toma banho. Sim ou não, pessoal? É uma bonita. Sim ou não? Bonita. Bem prequitada. Atraente. Sinais claros. Um vestido vermelho e um batom vermelho. Ela é bem atraente. E você sabe que quando ela vem, a primeira coisa que os seus olhos veem, poxa. Mas até alguns que até sonham, aquilo já nem parece sonho. Alguns querem torcer para aquilo ser uma realidade. Porque aquela bazuca, como diz, não vai de qualquer maneira na Terra. Você vai de qualquer maneira aqui na Terra? Aqui em Beluana, aqui. Aquele tipo de mulher que aparece lá. Não passa de Beluana, aquele tipo de mulher. Em Beluana não chega, gente. Desculpe lá. Bazucas como mulher da noite. Não passa em Beluana. É muito baixo aqui. E você há de ver uma coisa, quando ela vem, ela é muito bonita, é muito atraente. Você sabe que aquela mulher não existe. Sabe quem criou aquela mulher, aquele personagem? Dr. Lúcifer. Ele é um bom criador de conteúdos. Ele criou um conteúdo perfeito, mais que perfeito. Não é possível você não gostar da mulher espiritual. É impossível. É impossível. Quem já sonhou? Você vai gostar. Eu nunca encontrei um homem que me disse: não gostei dela, é feia. Eu nunca encontrei. Todos reis. Só que não vão dizer. Eu rendi. Não vão dizer. Só vão dizer, pô, sonhei, acordei molhado. E a coisa não foi boa ali. E eu às vezes olho para as caras. Teu desejo, né? Trocar essa por aquela, né? Não existe aquela mulher. Aquela mulher é fantasia. Ela não existe na Terra. É um conteúdo de Lúcifer. Desejos. Aquele brilho, coisas que pareçam boas. Amém? Guarde teu coração longe de cobiças e de desejos. Guarde. Agora, mas os espirituais, não quero falar deles. Assustam as mulheres, mas espirituais. Amém. Ponto número 3. Guarde teu coração longe de autoproclamação, autoconhecimento e hiperestimação. Amém? Hiperestimação própria. Guarde o teu coração longe de autoproclamação, autoconhecimento, longe de hiperestimação própria. Você se considerar profundamente conhecedor de uma coisa. Você se considerar se autoproclamar alguém muito, mas muito inteligente, muito, mas muito correto. Muito, mas muito correta.
Guarde o teu coração longe. Eu vos falei no domingo aqui que vocês nunca devem pensar que a vossa igreja é a única verdadeira em todo o mundo. E você nunca tem que se achar que você é o único ou a única cristã verdadeira, que só da tua boca sai a verdade. Se você tiver esses sentimentos, esses corações, vai abrir igrejas que usam armas. Amém? Temos histórias na internet de loucos que abriram igrejas que não têm cabeça porque achavam que eles eram os Deus era eles eram a última voz de Deus na terra. Abriram igrejas doidas, loucas. Guarde teu coração longe disso. A Bíblia diz, quando Pedro foi visitar Cornélio, quando foi chamado, ele diz o seguinte: quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Fez o quê? Adorou a Pedro. Mas Pedro o levantou e disse: levanta-te, pois eu também sou homem. Eu também sou homem. Eu também sou homem. Há um profeta aqui em África. Vocês já me ouviram falar que estou a falar de muitos profetas africanos? Sim ou não, pessoal? Ele já morreu, grande homem. Uma vez, vinha alguém, dobrou o joelho. Ele dobrou o joelho onde ele estava. Se levanta. Se você não levantar, eu também não vou levantar. Na hora que ele dobrou o joelho, ele também dobrou o joelho cá. Depois disse, levantou as mãos ao céu, disse: livre dessa culpa, livre. Me livre dessa culpa. Levanta, ele se levanta. Ele levantou, então ele levantou também. Nós somos iguais. Se você dobra o joelho, eu também vou dobrar. Se você ficar de pé, eu também vou ficar de pé. Nós somos homens, nós os dois. É muito difícil hoje em dia você ouvir alguém a dizer: eu sou homem também. Quando alguém amou o poder o suficiente, não aceita que é homem. Não aceita. É por isso que eu falo. Eu acho que essa forma nossa de ser aqui na CGC, de tudo ser dessa maneira, não sei se isso te espanta ou talvez te faz você dizer: esse pastor é muito mole, esse é muito fraco. Chamar pessoas de mana, deveria chamar pessoas de nome. Mas olhe, o poder quando entra no teu coração, se você não controlar, você se encheu de muita autoproclamação, ele vai te fazer você dizer um dia: eu não sou mais homem, eu sou um anjo. Eu não sou. Eu não sou perfeito. Ele me diga, que Deus me diga que eu sei que eu sou. Amém? Que Deus me diga. Eu quero terminar com um versículo que eu sei que vocês já leram várias vezes. Está no livro de Jeremias, o versículo diz: o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E é verdade. O coração ele torna-se enganoso. Mas não é que ele está falando que todo o coração, no seu formato mais vivo, ele é enganoso. Não. Aquele que deixa-se corromper, quando adoece, um coração é mais difícil ser curado do que um corpo. Um corpo pode ficar curado em uma semana, mas um coração pode levar anos. Um coração leva anos, porque ele é o ser mais sensível. Ele diz: incurável é a sua doença. Nós conseguimos curar a doença do coração por causa de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro. Até hoje Satanás não conseguiu resolver o problema do coração dele. Até hoje. Jesus, quando veio, até disse: ele nunca se apoiou na verdade. Até hoje não consegue Satanás curar o coração dele, porque é incurável a doença. Você deve perceber uma coisa: a maior parte das pessoas que são altivos, são orgulhosos, são soberbos no seu coração,
até hoje, há de ver, reclama-se no trabalho, em casa, na escola, na igreja. Vai se falar de todas as formas possíveis. Coração nunca cura, não vai ser curado. É incurável a doença que o coração tem. Incurável. E nós só conseguimos por causa de Cristo. Quero terminar. Sobre tudo que deve guardar-se, guarda o teu coração. Tanto pelas coisas más que estão a te acontecer, que vão te acontecer, tanto pelas coisas boas. Cuidado no teu coração se elevar. Cuidado. Cuidado. Se o diabo conseguir acessar ao teu coração, ele então acessou a tua alma. Imediatamente ele acessou a tua alma. Guarde o teu coração. Longe de tudo isso que nós falamos hoje. Guarde. Amém? Guarde o teu coração nessa guerra contra as almas. Ande com o teu coração no lugar. Há uma história que eu quero terminar falando. Houve um jovem que estava insatisfeito com a igreja dele. Ele foi e encontrou alguém que sabia o que estava acontecendo. E começou a dizer: você não viu o que o teu pastor está fazendo? Como a tua igreja está? Você pode ser o próximo líder. Você pode ser o próximo. Você não pode aceitar essas coisas. Se você puder sair, vir fazer tudo o que eu estou a dizer agora, aceite. O coração já queria a liderança desde há muito tempo desse jovem. Quando eu falo de desejos e cobiça, queria a liderança desde há muito. Uma história verídica. Já estava no coração. Ele aceitou. O fim sempre de quem deixa o engano entrar no coração e corromper a alma será ser possuída é um fim trágico. Perdeu por não dizer continuar a ser dissipado pelo seu pastor. E agora estava com a alma corrompida, sua salvação em risco. Cadê o coração? O que ele anda, por vezes fala para nós, o que o diabo coloca nos corações e fala para nós. Às vezes o que o diabo coloca no teu coração e fala para ti, nas escondidas, no teu coração, ninguém mais sabe. O jovem estragou-se, arruinou seu futuro. Coração. Guarde o teu coração, sobretudo. Eu digo, quando você tem uma coisa, o diabo te faz parecer que aquilo que você tem não tem nenhum valor. Até que você perca, você descobrirá que tinha valor aquilo. Você vai perder, e quando perder, tiver o azar de estar aqui na SGC, já de GC que eu te deu, que é uma vez ou duas vezes no máximo, não vai passar disso, já é. Chega uma fase em que eu decidi uma coisa nessa igreja que eu terminar já. Desfalques acumulados podem me fazer eu não olhar mais. Deixa eu explicar. Minha visão é toda a igreja ser evangelista, toda. Eu vou exigir-te alma, responsabilidade todos os dias. Mas se eu for ver que você já não está mais para receber instruções, basta que não estar mais pronto para receber instruções, não te olho mais como uma alma que pode ser evangelista um dia. Nem vou te cobrar nada. Eu agora sou tu pela tua alma, pela tua salvação. Não me preocupo com mais nada. Guarde o teu coração acima de tudo. Guarde. Mesmo anos, daqui a alguns anos, quando você tiver crescido, você tem que se lembrar de que eu já te pregar nessa noite. Não sei se vai conseguir se recordar. Você vai ter poder, você vai ter carro, você vai ter muita coisa. Não se esqueça que ele não vai ter mudado o seu objetivo até lá. Sempre vai querer alma. Nunca parou de querer isso. Guarde o teu coração. Acima de tudo, guarde o teu coração. Amém? Amém. Nós vamos orar. Você vai neste momento orar e vai falar com o Senhor Deus. No domingo cá nós vamos a falar sobre o conhecer ao Senhor Jesus e foi uma coisa maravilhosa.
até para nós continuarmos no conhecimento dele, teu coração, gente, influencia. Guarda teu coração acima de tudo. Amém.